Corinthians está vivendo mais um imbróglio de novo com a sua patrocinadora Master. É uma casa de apostas que ainda não teve autorização legal para operar aqui no Brasil na nova regulamentação das casas de apostas aqui em território brasileiro. Eu vou te explicar como está essa situação. O Corinthians se posicionou a respeito disso e existe sim a possibilidade do acordo mais uma vez ser rompido. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. É sério, o Corinthians firmou um contrato de 2 temporadas e alguns meses com a Esportes da Sorte, depois de ter tido problemas lá com a VaideBet, o rompimento do contrato. O Corinthians conseguiu a Esportes da Sorte, que é uma empresa brasileira, uma casa de apostas brasileira, num contrato de patrocínio master, né, estampado no centro da camisa do Corinthians, valiosíssimo, na casa de 309 milhões de reais, bem parecido com os valores da VaideBet, que obviamente rendem uma receita fantástica para o Corinthians. Mais do que isso, a Esportes da Sorte destinou 70 milhões, perto disso, para reforços, especialmente aqueles de grande impacto, o chamado reforço midiático. E com a contratação de Memphis Depay, a Esportes da Sorte se prontificou a bancar o salário, ou boa parte do salário. O Corinthians pagaria 20% apenas dos vencimentos de Memphis Depay, e o restante, os 80%, da Esportes da Sorte, que obviamente vai ter algumas contrapartidas, né? Além de ter o próprio jogador vestindo, né, o manto alvinegro com o logo e o emblema da patrocinadora, mas também outras ações de marketing que foram estudadas na configuração do contrato. Claro que existe muita preocupação nesse momento. Por quê? Porque a partir do dia 1º de outubro, começou no Brasil, para vocês entenderem, uma transição para a nova regulamentação das casas de apostas aqui no Brasil. O que aconteceu? O jogo de azar, ele é uma coisa. Aposta esportiva é outra. O jogo de azar no Brasil é proibido. Casas de apostas, apostas esportivas, elas sempre foram permitidas, mas não com CNPJ brasileiro. Então muitas empresas chegaram aqui no Brasil com sede em países do exterior e tiveram a possibilidade, no meio de uma transição, no meio de um mercado que foi se abrindo, com altos investimentos, né, dessas empresas, né, inclusive em campeonatos, né, bancando campeonatos, clubes, patrocinando clubes. Então foi um dinheiro, uma receita que acabou entrando no Brasil de uma forma legal, permitida, mas sem o devido pagamento de imposto, porque não havia regulamentação. O que acontece agora? Tramitou aí durante um tempão aí no governo federal, na Câmara, no Senado, uma regulamentação para que essas empresas elas tivessem sim um CNPJ brasileiro, elas pudessem operar aqui no Brasil, especialmente as brasileiras, né, mas também as que vêm de fora, mas que elas operassem aqui no Brasil e pagassem impostos como todos os segmentos, né, como todas as empresas pagam aqui para operar no Brasil. Enfim, essa regulamentação, ela começou uma transição agora, do dia 1º de outubro até o dia 31 de dezembro, para que no dia 1º de janeiro todas as regras sejam cumpridas por essas empresas e a gente tenha regulamentado aqui todo esse setor bilionário, dá para dizer assim, né, de casas de apostas que investem muito no nosso futebol e em vários segmentos da nossa sociedade. Pois bem, o governo federal exibiu uma lista de empresas autorizadas. Por que autorizadas? Porque elas enviaram a documentação necessária para estarem aptas a desenvolver e operar aqui no Brasil. Cara, uma lista de acho que 200 empresas, cerca de 205 empresas, mais ou menos, que na verdade são 90 grupos, porque um grupo de mídia, ele compõe às vezes 3, 4, às vezes 10 empresas de casas de apostas bem conhecidas do grande público. Então são 90 grupos ali que estão autorizados, com todas as empresas compostas ali para operar. A Esportes da Sorte não está nessa lista. Ela não está. Ela não só patrocina o Corinthians, como patrocina o feminino do Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Bahia, tem outros investimentos, vários influenciadores pelo Brasil, é uma empresa brasileira, mas que tem um agravante aí nos últimos tempos, nos últimos dias, que foi a prisão decretada do dono da Esportes da Sorte naquela operação da Polícia Civil de Pernambuco, que envolveu inclusive a prisão da Deolane Bezerra, com o pedido de prisão também do cantor Gustavo Lima, enfim, envolvida por conta de alguma suspeita, né, de irregularidade, enfim. Então, assim, dentro dessa operação, o presidente, né, o CEO, o chefe, o dono da Esportes da Sorte, ele acabou sendo preso. E aí, obviamente, que essa operação em curso já gerou algum desconforto. E agora, por conta de documentação, até onde se sabe, a Esportes da Sorte não foi autorizada pelo governo federal. O Corinthians se posicionou sobre isso, porque tá todo mundo perguntando, tá, mas peraí, será que a Esportes da Sorte não vai operar no Brasil? Será que ela vai se retirar do Corinthians e dos outros clubes? O Corinthians vai ficar sem esse dinheiro? São muitas perguntas, e eu vou tentar responder algumas nesse vídeo. Por exemplo, o Corinthians se posicionou dizendo o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista reafirma sua confiança na Esportes da Sorte, nossa parceira de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato, ou seja, está pagando em dia. O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimentos sobre o status e os próximos passos do processo de regularização da operação. Ou seja, o clube solicitou esclarecimentos do tipo:
E aí, o que vocês têm a dizer sobre tudo isso que está acontecendo? O clube permanece atento a qualquer evolução do caso, sempre priorizando os interesses da instituição e de nossa fiel torcida. O que eu posso dizer para vocês? Até o dia 11 de outubro, a Esportes da Sorte ela tem que resolver. Ela tem que conseguir a documentação. A empresa diz que está tranquila quanto a isso, de que ela está providenciando, já providenciou a documentação necessária para ter autorização para operar aqui no Brasil. Então, pode ser que até o dia 11 tudo esteja resolvido e aí ninguém mais tenha nenhum tipo de preocupação. A preocupação, ela existe hoje, porque ela não está na lista do governo federal. Pode ser que até o dia 11 os caras resolvam e está tudo certo. Não resolvendo, temos um problema. Porque aí a Esportes da Sorte, ela não pode operar no Brasil e ela tem que, digamos assim, sair de todos os seus espaços publicitários de mídia. Então, tem que ser retirado da camisa do Corinthians, como da camisa de Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense, futebol feminino do Palmeiras, de todas as suas mídias, de todo lugar. Ela precisa ser retirada. Se isso acontecer, pode haver um rompimento entre Corinthians e a Esportes da Sorte. O que seria um prejuízo tremendo, porque estamos falando de um rompimento que o Corinthians fez unilateralmente com a Pixbet, até teve problema aí no pagamento da parcela do acordo, da multa, né, da rescisão com a Pixbet, né, inclusive com bloqueio de contas na justiça de mais de 20 milhões de reais. Depois o anúncio da VideBet, com toda aquela apoteose que foi feita, com o maior contrato publicitário da América Latina, de repente a rescisão, por conta de tudo que vocês já sabem. E aí depois o anúncio com a Esportes da Sorte, uma empresa brasileira também, e com um acordo muito bacana e tudo mais, e que agora estaria vivendo esse problema aí também. Então seria mais um rompimento. Eu quero, apesar de tudo, apesar de todo esse preâmbulo gigantesco aqui, eu quero tranquilizar o torcedor, que deve estar preocupado pela receita, pela questão financeira, pelo salário do Memphis Depay. Meu Deus do céu, como é que vai pagar o Memphis? A Taunza 2.0, né, que o Corinthians teve que pagar e arcar todo o custo do Paulinho, que inicialmente seria bancado por uma empresa que se verificou praticamente fantasma, né? Não tinha um capital nem perto de bancar um jogador como o Paulinho. Pois bem, o Corinthians teve que arcar com os compromissos do Paulinho. E agora? O Corinthians vai ter que arcar um salário de 3 milhões e meio de reais. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu não vou minimizar, evidentemente, um salário de 3 milhões e meio de reais, não é isso. Mas a gente precisa trazer para a realidade do futebol. A folha salarial do Corinthians ela é mais de 20 milhões. Então, não me parece tão, digamos, discrepante, numa folha de mais de 20 milhões, você pagar um salário de 3. Sendo que você paga para alguns jogadores do elenco 2 e pouco. Sim, isso acontece. Então, assim, é impagável, o Corinthians não tem condição de pagar o Memphis. Tem. O Corinthians tem muita receita também. Tem dívida? Tem, mas tem muita receita também. E para ter uma folha de pagamento de mais de 20 milhões, a gente pode questionar se isso está certo ou errado, se o elenco corresponde a uma folha de mais de 20 milhões. Agora, o Corinthians gasta mais de 20 milhões de reais por mês em folha salarial. Um jogador apenas custar 3 milhões pode parecer caro, mas um custa 3, outro custa 2, outro custa 1,5. O futebol ele normalizou esses salários astronômicos. Então, daqui a pouco a gente está falando de uma coisa, meu Deus do céu, e a realidade mostra o contrário, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, se houver, digamos, o rompimento, digamos assim, né? O clube tem uma cláusula que o protege com um ressarcimento de 100 milhões de reais. Ou seja, se houver a necessidade do rompimento do acordo por conta da não autorização da Esportes da Sorte em operar no Brasil, a empresa precisa pagar num prazo de 10 dias, eu acho que é isso, 10 dias, um valor de 100 milhões de reais em multa contratual. Bom, dá para pagar o contrato. Dá para pagar o contrato do Memphis Depay com esse valor, só para vocês terem uma ideia. E aí tem mais um detalhe, Com toda essa regulamentação, com todo esse investimento que as casas de apostas estão fazendo no Brasil, se a Esportes da Sorte não ficar com o Corinthians, eu tenho certeza absoluta que vai ter uma fila de outras casas querendo patrocinar o Corinthians. Porque qual empresa, vamos olhar ao contrário, qual empresa não gostaria de ter o seu nome estampado aqui na camisa do Corinthians? É óbvio. Talvez não nos mesmos valores, não nos mesmos moldes, mas tudo vai de uma negociação. O Corinthians já conseguiu uma outra patrocinadora master, basicamente com os mesmos valores da VideBet. Por que não conseguiria de novo? Com todas essas empresas aqui querendo divulgar cada vez mais a sua marca no Brasil, agora num processo regulamentado, que vai ser cada vez mais estimulado, e aí você tem a camisa do Corinthians disponível, o Corinthians só se for muita incompetência. Senão, ele em pouquíssimos dias consegue um novo patrocinador, com um novo contrato milionário, com um novo aporte financeiro, para bancar o Memphis Depay, a folha de pagamento, as receitas do clube e tudo mais. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. É óbvio que isso não é legal, é óbvio que a gente estaria diante de mais um rompimento, de mais um acordo que não vai para frente, de mais um patrocínio que, enfim, é assinado e meses depois ele é desfeito. Isso não é legal. Agora, foram as circunstâncias do caso, né? E em várias situações acabaram ocasionando tudo isso. E nesse caso especificamente, no caso da VideBet, tem aquela questão que é mal
conduzida, mal explicada, com a relação do intermediário, tinha, não tinha, aí o Robão sai porque disseram que não tinha, depois tinha, aquela coisa toda que inclusive o Corinthians está explicando na justiça. A empresa se sentiu lesada em termos da sua imagem, né? E acabou solicitando a rescisão do contrato. Nesse caso da Esportes da Sorte, eu não vejo responsabilidade do Corinthians, né? Tem uma empresa que está solicitando a documentação para operar no Brasil, até agora não conseguiu, e também tem o fato do seu dono ter sido envolvido numa operação da Polícia Civil. Não tem muito que o Corinthians possa fazer nesse sentido. Tem que estar atento realmente, e se houver a necessidade, o acordo rompido e daqui a pouco fecha com outro patrocinador, porque o Corinthians é muito grande, tem uma marca muito grande que todo mundo quer colocar a sua estampa lá, eu tenho certeza absoluta disso, e aí dá para capitalizar de novo, entendeu? Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem outras, coloquem nos comentários, que eu faço novos vídeos daqui para frente, né, também tentando explicar essas questões todas, beleza? Comentem aqui. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e digo para vocês, esse blend está imperdível. Primeiro com bastidores exclusivos sobre o dia a dia de Memphis Depay. Eu vou te falar o extracampo e também os treinos atualizados de Memphis Depay. Vou te falar a comprometimento, o jogador tem treinado bem ou tem treinado mal. Tudo isso agora para você com exclusividade aqui no canal Café do Setorista. Ainda a guerra política do Corinthians no blend de informações. Uma dívida misteriosa do Corinthians gera uma discussão e uma intriga política no Coringão. E eu vou te falar sobre isso aqui nesse blend de informações. Vamos falar também que um e-mail comprometedor mostra que o Corinthians realmente recusou o seguro para Memphis Depay no contrato em relação a Esportes da Sorte. E ainda, o Corinthians já mira um novo patrocinador master, inclusive, né, para quem vai pagar o salário de Memphis Depay, caso a Esportes da Sorte realmente deixe o Corinthians no próximo dia 10. Imperdível esse blend. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Deixa o like aqui, vamos falar muito do Coringão. Vamos lá. Primeiro começando com a questão do seguro de Memphis Depay. O Corinthians, né, tem um jogador hoje caro, atacante holandês, que custa por mês entre 3 milhões de reais e 4 milhões de reais. O Corinthians conta com a ajuda da Esportes da Sorte para pagar esse salário. 58 milhões desse contrato todo do Depay é a Esportes da Sorte que vai pagar, ou seja, cerca de 80% do contrato. O problema é que no próximo dia 10, a Esportes da Sorte, que não está regularizada, né, para operar no Brasil, pode, né, rescindir o seu contrato com o Corinthians. Eu vou explicar depois da multa e também quem pode substituir. Vamos falar primeiro só do Depay. A questão é, o Corinthians rejeitou o seguro do Depay, um seguro que o Pantaleão, né, o Leonardo Pantaleão, o Dr. Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico, ele sugeriu a Pedro Silveira e companhia no clube, né, inclusive sugerindo que o Pedro Silveira falasse com a XP para tentar esse seguro. Não seria um seguro muito alto, né, para negociações grandes como Corinthians e grandes clubes, um seguro de 9 milhões, 10 milhões, pelo menos de 3 meses, para garantir, tá, o salário do Depay, enquanto o Corinthians busque, né, outro patrocinador, né, em caso de saída da Esportes da Sorte. O e-mail comprova, tá? Eu tive acesso ao e-mail, eu tenho esse e-mail em minhas mãos, eu tive acesso que realmente, né, havia uma insistência ali do Leonardo Pantaleão, veio reiterar aqui mais uma vez, tal. Enfim, é uma situação que o Corinthians rejeita, tá? Esse e-mail expõe, comprova aquilo que eu já havia, né, trazido para vocês, comprova realmente, tá? Estou tentando aqui achar o e-mail aqui, tá aqui. Com a formalização do contrato do atleta, reitera a necessidade de que seja celebrado um seguro financeiro para ofertar cobertura aos pagamentos fixados no contrato, em especial pelo risco iminente que envolve a atual patrocinadora master do Corinthians Esportes da Sorte, uma vez que a possibilidade de em breve restarem inviabilizadas de manter o fluxo de pagamento ao Corinthians. Enfim, tem outras coisas aqui, a gente teve acesso, tá, a esse e-mail. Então, inclusive, né, a minha amiga Lívia Camilo, que faz um excelente trabalho no UOL, também, né, teve acesso a esse e-mail, e foi uma matéria que nós publicamos juntos hoje no UOL. Esse e-mail realmente compromete, né, o Corinthians, que poderia muito bem ter feito esse seguro financeiro, que não seria nada absurdo para o futebol, e agora o Corinthians aí vive uma adrenalina muito grande, né, do que será, né, do salário de Memphis Depay. Se a Esportes da Sorte continua, ou se o Corinthians arruma um novo patrocinador, inclusive para pagar o salário do Depay. Vou falar isso agora para vocês, logo após a vinheta. Dedo no like, esse blend está imperdível. Falando agora, meus amigos, dessa questão, né, que eu já falei para vocês, o Corinthians, né, busca um novo parceiro, busca não, né, já tem em mente, já tem conversa, né, aliás, busca tá certo, porque já conversa, né, com um novo parceiro para assumir, né, o patrocínio master do clube e inclusive também pagar o salário do Depay. Vou abrir aspas para o PVC, meu amigo,
que trouxe essa informação hoje. O Corinthians não está pensando em tirar Esportes da Sorte da camisa nesse momento, mas sabe que tem que tirar. O Corinthians já está no mercado vendo o que pode acontecer, porque pode ter uma substituição de patrocínio, eventualmente um acordo para o caso Memphis, que é o mais arriscado de tudo isso. O Corinthians entende que tem mercado, que tem parceiros novos interessados e que pode até acontecer. Claro que isso é uma especulação ainda, mas o Corinthians cogita ter um novo parceiro que assuma a operação. Quer dizer, não tem realmente uma negociação, estava certo no início. O que o PVC está dizendo aqui é que há interessados, tá? E o Corinthians já está de olho no mercado. Ele diz também o seguinte: estou falando da operação Memphis Depay, porque desde o princípio o Memphis, de ponto de vista mercadológico, mudou o astral do Corinthians, mudou o astral da torcida, tá? Lembrando que o Corinthians fez um acordo para pagar 3 milhões por mês pelo jogador, até mais do que isso. Enfim, agora é a gente aguardar, mas segundo o PVC, tá? O Corinthians já tem em vista aí alguém. O Corinthians entende que tem empresas no mercado sinalizando que podem substituir a Esportes da Sorte, inclusive com o contrato do Memphis. É difícil, não está encaminhado. Para encaminhar, precisa rescindir com a Esportes da Sorte. Não é uma situação fácil. Além do que, se você rescinde com a Esportes da Sorte, por pelo menos 1 mês, 2 meses, você vai ter que arcar com isso até que o patrocínio novo entre. Né? Você está falando de um patrocínio que vai pagar lá na frente. Então, gente, tem realmente, né, alguém interessado, mas o Corinthians não pode avançar por conta da Esportes da Sorte, não ter saído oficialmente segundo o PVC. Vou dar uma informação sobre a multa, tá? Isso é importante. O Blend está com muita informação. Essa é a informação minha. Existe a multa de 100 milhões, só que o Corinthians teme não receber essa multa. Né? Eu conversei com pessoas dentro do Corinthians que falaram que não vai ser fácil receber essa multa. Ah, não vai ser assim, ó, vamos rescindir, toma aqui uns 100 milhões. Toma aqui uns 100 milhões aí. Não vai ser assim, né? Vão tentar. Há um medo, há medo deles, há temor, não que vai acontecer, deles tentarem não pagar esse dinheiro, ou demorar para pagar, ou pagar não sei quantas prestações daqui a anos. E o Corinthians precisa, urgente, né, pagar o salário do Depay, e tudo que envolve o clube, não é só o Depay também. Então, meu amigo, a situação do Corinthians é complicada, o Corinthians correndo realmente atrás de um patrocínio, porque sabe que vai precisar se a Sport sair no próximo dia 10. Comenta aqui embaixo, deixa o like e me fala o que você acha disso tudo, é importante. Eu vou ler o seu comentário depois. Gente, dedo no like aí para me ajudar, tá bom? Falando da Live, ela soltou uma matéria importante hoje, que uma dívida misteriosa acirra uma guerra política no clube, tá? Isso porque no balanço do primeiro semestre de 2024, a diretoria do Corinthians atualizou o valor da dívida do clube em 2,3 bilhões. Para chegar a esse número, né, um débito tributário de 220 milhões foi acrescido à soma. Porém, esse número não correspondeu com a realidade. Na correção, o Corinthians deve 76 milhões em impostos para a Prefeitura de São Paulo, mais 30 milhões em tributos federais, ou seja, tá? Do valor que foi inicialmente apresentado, 114 milhões foram retirados. E aí, meu amigo, aí deu um BO tremendo, né? O Conselho pediu explicações, o Pedro Silveira já pediu desculpas, tá? E o UOL apurou que a gestão atua aí, né? E a gestão atual renegociou as dívidas com a Prefeitura, aproveitando um feirão com juros mais abaixo. Então, o mistério sobre o valor apresentado pela diretoria não foi respondido ainda, tá? Incomodou conselheiros, né, que enviaram um ofício a Romeu Tuma Júnior, presidente, né, cobrando explicações, tá? Na última reunião, diz a matéria que o Pedro Silveira chegou a pedir desculpas ao Conselho de Orientação, o CORE, por não conseguir justificar o cálculo anterior. É só BO. Uma dívida misteriosa, tá? Depois tu lê a matéria completa, erro em dívida misteriosa de 220 milhões acirra a guerra política no Corinthians. Vamos falar de Depay, que eu tenho muita coisa importante para falar dele agora, e é exclusivo. Olha só, gente, peço para vocês que vocês deixem um like para me ajudar, e quero agradecer a grande audiência de sempre, o carinho que vocês têm pelo nosso trabalho e a confiança, né? Que cresceu ainda mais quando eu trouxe o Depay em primeira mão aí, a negociação e a proposta do Corinthians. Parecia algo inacreditável, né? Muita gente até, né, desdenhou da minha informação e hoje o Depay tá aí. E é sobre ele que eu vou falar, tá? Vamos lá. O Depay tem chance de ser titular contra o Inter, de começar um jogo pela primeira vez, mas não tá garantido. Eu não tô gravando esse blend sem antes, né, ter ocorrido o último treino. Então não dá pra gente cravar. Mas dá pra gente cravar algumas coisas, tá? O Depay houve, né, um período aí de, podemos dizer, né, que o Corinthians acelerou o processo com o Depay. Ele vive uma pré-temporada, tá? E eu vou te falar o seguinte, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante que eu vou falar aqui. Eu vou ler exatamente o que a minha fonte me passou, tá? Que é bem interessante aí para vocês entenderem, tá? O Corinthians, né, em relação ao Depay, tá? Para quem que eu mandei isso aqui? Será que eu tô louco? Em relação ao Depay, deixa eu ver aqui. Em relação ao Depay, né, o Corinthians ele está avaliando da seguinte forma: o Depay é muito comprometido, tá? Muito comprometido. É um jogador que não veio aqui para ficar na balada e simplesmente encerrar a carreira aqui. Não veio aqui para passear. Ele não demonstra em nenhum momento isso. Ele chega sempre no horário no treino, chega até adiantado,
nunca atrasa, extremamente comprometido. Todos os compromissos ele cumpre, tá? Fora de campo, o cara, por enquanto, é um exemplo. Eu sempre falo por enquanto, porque senão depois, né, acontece alguma coisa, vão querer me cobrar. Dentro do Corinthians, o cara é um exemplo. Um trato maravilhoso com as pessoas, não atrasa, comprometido, treina muito, tá? No sentido de não tem miséria com ele. Se tiver que treinar 2 períodos, ele treina, né? Se falar para ele chegar de manhã, ele vem, se voltar à tarde, ele volta. É um cara extremamente comprometido, não é alienado, tá? Não tá perdidão, é muito focado. Enfim, essas são as notícias boas. O extracampo dele não tem zoeira, não tem nenhuma repercussão de balada, nada disso. O extracampo dele é muito bom e o dia a dia no clube é de comprometimento. Só tem um problema. Nos treinos, tá, dele, ele ainda está muito abaixo dos demais jogadores. E me falaram que o que a gente vê nos jogos, tá? O primeiro treino dele foi empolgante. Eu até trouxe a informação. Por que que foi? O cara finalizando bola no ângulo, né, dando uns dribles interessantes, entendeu? Agora, depois me falaram que os treinos dele foram bem normais. Não vou falar que foi abaixo, não, tá, gente? Foram treinos normais. E que fisicamente, perto dos outros jogadores, assim, mas ele destoa muito em questão de intensidade. Ele está muito abaixo dos demais jogadores, que passaram para mim também, que é normal, né? Até pelo fato, né, dele estar fazendo uma pré-temporada e os caras estarem no meio de uma temporada voando. Então essa, né, é a situação hoje do Memphis Depay. Então estou trazendo informações exclusivas para vocês dos treinos que são considerados normais, de intensidade bem abaixo com os outros atletas e que, outra informação importante, o Depay só vai estar realmente melhor daqui 3 semanas, que vai começar realmente a apresentar uma melhora física, assim, tipo, bem melhor fisicamente, ou começar a destoar de uma maneira positiva daqui a 3 semanas, tá? Mas que ele precisa jogar isso, eu já informei antes, não é novidade, que ele precisa estar jogando, porque o ritmo de jogo conta bastante para essa adaptação dele, tá certo? Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão, pra você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. É muito importante quando você participa aí com a gente aí, valeu? Não esquece de passar no canal do Sami Camalho, no canal do Chico Garcia, se inscreve lá também, porque lá é muito importante. Lá tem várias informações, tem live, tem tudo lá pra você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Um grande abraço no coração de vocês. Até o próximo vídeo.